E aí, curiosos, prazer, eu sou Rafael Nunes e está começando mais um vídeo aqui do canal Mundo Só para Curiosos. O surto do coronavírus se tornou uma preocupação mundial, na verdade, e não é por acaso. Até agora a doença já fez muitas vítimas, principalmente na China, onde surgiu o vírus. A situação já é tão grande que até a Organização Mundial de Saúde já declarou emergência de saúde global. Devido ao novo coronavírus, por estar em diversos continentes, o problema já pode ser chamado de pandemia. Uma epidemia é quando o surto acontece em diversas regiões, então já podemos classificar o coronavírus como uma pandemia. Mas apesar de tudo isso, as autoridades garantem que não há um motivo para pânico. E olhando para as histórias da humanidade, o que está acontecendo agora ainda é muito pouco se comparado a algumas pandemias que já aconteceu no nosso planeta. Para você ter uma ideia, o cenário da Guerra Mundial, quando enfrentamos a varíola e a peste negra e a gripe espanhola, por exemplo, tudo era muito mais grave. Essas doenças mataram milhares de pessoas individualmente. Para se ter uma noção, só a gripe espanhola, como ficou conhecida, fez mais vítimas do que a soma das duas maiores guerras mundiais. Ou seja, o novo coronavírus está muito longe de se tornar algo como essas pandemias. Confira agora as 3 pandemias que mais mataram de todos os tempos. Mas antes de tudo, se inscreve no canal. Se você gostar do vídeo, dá aquele like. Sem mais demora, vamos para o vídeo. A varíola não era uma doença nova, ela já atormentava a humanidade há milhares de anos atrás. Mas entre os anos de 1896 a 1980, a varíola se tornou uma epidemia como nenhuma outra, o que logo se tornou um câncer. Transmitido por vias respiratórias, a vírus fez um verdadeiro estrago. No fim das contas, a doença matou quase 300 milhões de pessoas no mundo inteiro. Nesse período, felizmente, a doença foi erradicada em 1980, depois de uma longa campanha de vacinação em massa. A peste negra. A peste bubônica pode ser considerada uma das maiores, se não a maior desastre causada por uma doença que se tem informações. O surto da doença ocorreu entre os de 1333 a 1351, principalmente na Europa e na Ásia. Embora tenha durado pouco em relação à varíola, a devastação foi gigantesca, tanto que em certo momento passou a ser chamado de peste negra. No fim das contas, a peste negra matou quase 50 milhões de pessoas. Isso na época representou 1/3 de toda a população da Europa. A doença é causada por uma bactéria Yersinia pestis, essa que é muito comum em roedores. A pandemia só passou a ser controlada conforme a higiene e saneamento básico nas cidades. Gripe espanhola. A gripe é um vírus que está sempre em mutações. Em 1918, a gripe passou por uma das grandes mutações mais fatais de todas. Entre 1918 e 1919, foram mais de 20 milhões de pessoas mortas em decorrência da gripe. Como a maioria das vítimas era da Espanha, a doença acabou recebendo o nome de gripe espanhola. Olhando em expectativa, o grau da devastação da gripe espanhola foi gigantesco mesmo. Enquanto a primeira grande guerra que aconteceu, mais ou menos nessa mesma época, matou pouco mais de 9 milhões de pessoas, só a gripe matou o dobro. E você já estava ciente da devastação que foi essas pandemias no passado? E quanto ao coronavírus, você acha que pode chegar a ser uma pandemia? Conta pra gente nos comentários e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus. Até mais.